No plantão sindical de hoje, o perito Álvaro Augusto Guapindaia fala sobre os cálculos das ações do repouso remunerado. É um prazer tê-lo aqui na Rádio NF. Bom dia, prazer todo meu. Álvaro, vamos tentar explicar de uma forma bem didática como é que funciona o cálculo dessa ação do repouso remunerado. O trabalhador, ele leva a documentação até as sedes do Sindipetro NF, até o escritório conveniado no Rio de Janeiro, e aí como é que é esse processo até esses números chegarem até você? Bom, os documentos são convertidos em PDF, me entregue em PDF e a gente faz todo o preparo do banco de dados antes de promover a liquidação dessa sentença. Essas informações, então, chegam para o Sindipetro e o Sindipetro transmite esses dados para você. Como é que é feito isso? Isso é pela internet, isso é pessoalmente, enfim, como é que esses dados chegam até você? Originalmente estava sendo feito pela internet, né, pela nuvem, mas houve uma série de problemas na transmissão de dados e então eu mando buscar em pendrive os dados em PDF para a gente trabalhar neles. Aí o trabalhador, enfim, ele remete essa documentação para o sindicato, dá ingresso nessa ação. E essa parte contábil fica sob sua responsabilidade. Você é o administrador disso, então. Esses dados chegam até você. Como que é feito esse cálculo para se chegar a um valor? Como é que é essa matemática? Bom, primeiro nós começamos a construir. A engenharia do banco de dados demorou 1 ano para ficar pronta. Ali entra todas as opções de horas extras já predeterminadas e quando chega os dados específicos do associado, eles são colocados em cada mês correspondente às horas que ele gozou. Esse banco de dados demorou 1 ano para ser feito e depois o banco de dados que a gente chama de primário, a gente coleta os dados daí para o secundário e daí a gente promove a liquidação, encaixando o turno que ele pertence, as férias, 13º, e FGTS e INSS. Até agora vocês já receberam quantas ações? Na verdade, os documentos, né? Eu creio que está em torno de 4 mil. E a expectativa é dobrar esse número, um pouco mais que isso? A expectativa é de 9 a 10.500. Eu creio que até o final do ano. A juíza deu prazo até abril. Mas eu acho que em abril fica muito em cima para entregar documentos e fazer todo o processamento de cálculo, para entregar em abril. Então eu acho que a maioria deve chegar até dezembro. Você já explicou um pouco essa metodologia, esses dados chegam, então eles são, digamos assim, encaixados dentro dessa fórmula que vocês elaboraram. E aí, quantos cálculos por dia é possível fazer em média? Existe isso ou não? Não varia muito. Nós temos um desejo de construir uma quantidade diária, mas não dá. Tem casos mais complexos que demora mais tempo, tem casos mais simples que demora menos tempo. E, na verdade, nós estamos conseguindo em torno de 30 a 35 por dia. Queremos ver se a gente aumenta essa quantidade, mas você vê, eu estou com 400 cálculos, eu estou com 400 dados em banco de dados para processar. Aí apenas eu faço isso, que é a parte do perito, né? E é um gargalo que a gente não tem como evitar. Mas nós estamos entregando bastante. Inclusive, estamos tendo muita procura de pessoas que querem ingressar com a ação, mas não querem ingressar com a ação pelo Sindipetro. E tem me ligado se eu posso fazer o cálculo. Isso, obviamente que não, porque eu sou contratado do Sindipetro. Eles teriam que procurar um advogado particular ou procurar o Dr. Normando para a solução desse problema, porque eles estão no seguinte dilema: eles não têm quem faça o cálculo e estão sem advogados também para fazer isso. Entendi, é uma situação específica. Agora, depois que esse cálculo é realizado por você, como que o trabalhador pode acompanhar o desenrolar matemático dessa questão? Bom, quando o cálculo está pronto, ele é entregue lá para o escritório do Dr. Normando e a área técnica deles coloca na internet e o associado recebe uma senha.
Aí ele vai ter acesso para ele poder fazer a conferência desses cálculos. Ele encontrando algum erro ou alguma coisa que ele veja que não está com o que ele espera, ele pede correção. E esses pedidos de correção são comuns ou não? Não, é pouco, vamos falar assim, tem sido pouco, não dá para dizer que é comum. Alguns até são procedentes, alguns valores que foram suprimidos ou omitidos. Você vê que nosso banco de dados são 12.800 valores. Alguma coisa fica de fora. Ou alguma coisa sai errado. É impossível sair 100%. E aí, esse trabalhador, por essa senha, ele vai acompanhando, então, esse cálculo e o andamento da ação em si. É isso? Eu creio que a ação também. O cálculo, eu tenho certeza que ele tem acesso. Agora, eu creio que a ação... Eu acho que são resumos que ele vai ter acesso. Não tenho certeza como é que é, não. Agora, você já tem experiência de outros trabalhos desse tipo também, com o Sindipetro NF ou com outros sindicatos, principalmente na área offshore? Não, offshore não. No caso do Sindipetro, em alguns processos eu já atuei como perito assistente. Em outros sindicatos já trabalhei muito em relação às causas trabalhistas. Na verdade, não faz muita diferença o tipo de reclamação, né? Ela é igual para todos, assim, se nós estamos falando de hora extra, se nós estamos falando de repouso, se nós estamos falando de outro tipo de direito. Então, a aplicabilidade da técnica para chegar a esse cálculo final ela é muito semelhante. Você, na verdade, transforma a sentença numa fórmula de cálculo. E essa fórmula de cálculo é o que você aplica enfim, em todo esse procedimento para fazer a liquidação. E você poderia falar um pouquinho dessas outras experiências com o Sindipetro NF, como é que foram, enfim, quais ações foram? Algumas são relacionadas ao procedimento previdenciário e as outras, na verdade, até são iguais a essas. Eu não tenho muita variedade em relação ao Sindipetro. Mas, de todo modo, quer dizer, já é uma relação com o Sindipetro que está construída já há algum tempo. Ah, sim, não, eu já promovo cálculos para o Sindipetro já pelo menos há uns 4, 5 anos. Profissionalmente há 20. E existem já outras ações em vista, enfim, alguma coisa para o futuro em que também possa haver um trabalho seu? Já existe alguma sinalização nesse sentido? Não, eu não sei, porque primeiro uma ação precisa, a parte do mérito dele precisa estar solucionada, para daí haver uma sentença, né? Ou seja, um título. O que nós chamamos de título? Título é o que finalmente o juízo decidiu. E agora é a hora de transformar aquela briga em dinheiro. Ela não entra mais no mérito, né? O mérito já foi. E daí que vem para mim. Então eu não sei o que vem. Quando vem para mim, já é um prazo, para transformar em valor. E esse prazo, enfim, o trabalhador ele pode ingressar com essa ação, transmitir os dados para o Sindipetro NF até abril do ano que vem. E qual é o prazo, então, que você tem para concluir esse trabalho? Não, por aí, mais ou menos? Na verdade, a ação de execução tem que ser distribuída até abril do ano que vem. Os dados dele têm que ser entregues, acho que, na pior das hipóteses, até fevereiro. E ainda assim já está muito em cima da hora. Esse tipo de ação não pode ser deixado para a última hora, porque o processamento é longo e demorado. Então, quanto mais rápido o trabalhador informar esses dados, mais fácil fica o trabalho, tanto seu quanto o trabalho de acompanhamento dele. Sim, exatamente, você tem razão. Inclusive redução de risco, de não dar tempo de entrar com a ação dele. Então, se o prazo é abril do ano que vem, não me ocorre agora a data exata, eu creio que ele deveria fazer isso no máximo até fevereiro. E também, em caso de alguma dúvida no cálculo, ele teria esse prazo também para consultar você e pedir essa correção. Você falou que os casos são poucos, mas sempre é possível trabalhar com esse limite, né? Você tem razão. Na verdade, o escritório jurídico está dando 3 meses de prazo para o associado se manifestar em relação ao cálculo. Então, fevereiro nem é uma data adequada, tem que ser antes, eu acho que até dezembro.
Porque aí teria esse prazo ele também. Ele tem 3 meses para ter tempo, para encontrar o tempo dele, para examinar o cálculo e pedir a eventual correção. Nós entregamos até agora 500 cálculos, em torno de 500 cálculos. Tivemos 12 reclamações de erro de lançamento. É um percentual muito baixo, né? Muito baixo, muito baixo. E você acredita que esse percentual ele deve ser mais ou menos mantido, né? Isso... Mas é sempre um ponto de interrogação, né? É sempre, a gente não sabe que de repente 40 pessoas do mesmo dia resolvem achar, pedir esclarecimento ou apontar erros e aumenta isso. A gente não sabe como é que vai ser. Ok. Queria agradecer a sua participação aqui no Entrevista NF e queria deixar os microfones à sua disposição, se você tiver, enfim, alguma mensagem a enviar para os petroleiros, especificamente nessa questão do repouso. Não, muito obrigado. Eu que agradeço a oportunidade de estar aqui explicando. E nós estamos à disposição do associado para o que ele precisar e a gente está aí para esclarecer mesmo. No plantão sindical de hoje, o perito Álvaro Augusto Guapindaia falou sobre os cálculos das ações do repouso remunerado. Até a próxima!